O Banquete dos Sete Sábios, por Plutarco, parte final. 17. Ainda Solon estava a falar quando entrou Gorgo, o irmão de Periandro. Com efeito, havia sido enviado a Tenaro, na sequência de certos oráculos, com a missão de conduzir uma embaixada e de fazer sacrifícios a Poseidon. Todos nós saudamos enquanto Periandro o abraçou e beijou. Depois disso, Gorgo sentou-se junto ao irmão, no leito, e pôs-se a fazer um relato dirigido a ele somente. À medida que ia escutando, Periandro dava mostras de estar profundamente impressionado com a narração. Com efeito, umas vezes parecia preocupado, outras indignado, e muitas outras incrédulo e em seguida maravilhado. Por fim, soltou uma gargalhada, voltou-se para nós e disse: dadas as circunstâncias, gostaria de contar-vos o que acabou de me ser narrado, mas continuo a hesitar, pois ouvi uma vez a Tales a observação de que se deve relatar o que se afigura plausível, sendo que o impossível ficará melhor guardado em silêncio. Então Bias tomou a palavra e fez o seguinte reparo: mas também pertence a Tales esta sábia máxima: aos inimigos não se deve dar crédito mesmo nas coisas credíveis, enquanto aos amigos deve dar-se crédito mesmo nas coisas incríveis. Segundo penso, ele usou o termo inimigos para designar os malvados e levianos, e o termo amigos para se referir aos bons e ponderados. Pois bem, Gorgo, concluiu Periandro, impõe-se que exponhas o caso na presença de todos, ou dizendo melhor, que proclames, em tom mais elevado, a maneira destes novos ditirambos, a notícia que acabaste de trazer. 18. Gorgo contou, então, que havia celebrado sacrifícios durante 3 dias, sendo que o último comportava uma vigília noturna, danças corais e jogos juntos à praia. A lua brilhava sobre o mar, e embora não soprasse vento e houvesse, pelo contrário, grande calmaria e quietude, começou a avistar-se ao longe uma crispação que avançava em direção ao promontório, acompanhada de uma escuma ligeira e de um bramido intenso devido à ondulação que produzia em volta, a ponto de todos acorrerem maravilhados para o lugar onde se esperava que tocassem terra. E antes que, devido à grande velocidade, pudessem imaginar o que se avizinhava, apareceram diante de nossos olhos golfinhos, uns em grupo e dispostos em círculo, outros que se dirigiam para a zona mais chã da praia, outros ainda que ficavam atrás, como se formassem uma escolta. Ao centro, emergia à superfície do mar a massa indistinta e indefinida de um corpo que era transportado até que os golfinhos se juntaram todos e acostaram em conjunto, depositando em terra um homem que respirava ainda e se mexia. Em seguida, os golfinhos retomaram a direção do promontório, dando saltos ainda maiores, como se estivessem a brincar e a fazer acrobacias devido a uma alegria inexplicável. Muitos de nós, continuou Gorgo, ficaram tomados de pânico e fugiram do mar a correr. Mas uns quantos, entre os quais me contava eu, encheram-se de coragem e aproximaram-se o suficiente para reconhecerem o citarredo Arion, que conseguiu pronunciar o próprio nome, além de que era facilmente reconhecível pelas roupas. Com efeito, envergava ainda o traje de cerimônia que costumava usar quando cantava em concursos, fazendo-se acompanhar da cítara. Transportamo-lo em seguida até uma tenda, pois não parecia ter sofrido qualquer ferimento, embora estivesse visivelmente moído e esgotado pela velocidade e rapidez do transporte. Depois, escutamos da boca dele uma história incrível para toda a gente,
menos para nós, que tínhamos assistido à sua conclusão. Narrou então Arion que havia tomado algum tempo atrás a decisão de sair da Itália e que a recepção de uma carta de Periandro veio acentuar ainda mais esse propósito. Assim, quando atracou no porto o navio mercantil proveniente de Corinto, subiu de imediato a bordo e fez-se ao largo. Decorridos 3 dias de vento favorável, Arion teve o pressentimento de que os marinheiros projetavam tirar-lhe a vida, e ficou depois a saber pelo piloto, o qual lhe confiou essa informação em segredos, que eles estavam decididos a pôr um plano em ação nesta mesma noite. Ora, encontrando-se ele sozinho e sem possibilidade de obter auxílio, decidiu dar seguimento a uma ideia de inspiração divina. Adornar-se e, estando embora vivo, endossar como vestimenta fúnebre o seu traje de cerimônia e entoar um último canto em honra da vida, agora que estava para terminá-la, mostrando com este gesto uma nobreza não menor que a dos cisnes. Ora, uma vez concluídos estes preparativos, anunciou que desejava entoar um de seus hinos a Apolo, a fim de acautelar a própria segurança, a do barco e a de todos os tripulantes. Tomou então um lugar na ponta do barco, junto à popa. Principiou por modular como prelúdio uma invocação aos deuses marinhos e depois pôs-se a entoar o hino. Quando não havia ainda chegado a meio da ode, o sol começou a mergulhar nas águas e a costa do Peloponeso a aparecer no horizonte. Então, os marinheiros decidiram não esperar pela noite e avançaram com a intenção de matá-lo. Ao ver os punhais desembainhados e o piloto que já cobriu os olhos, ele tomou o balanço e lançou-se borda fora para o mais longe possível do barco. Antes que o corpo ficasse completamente submerso pelas águas, alguns golfinhos puseram-se a nadar debaixo dele e trouxeram-no à superfície. De início, ficou completamente confuso, ansioso e atarantado. Porém, ao constatar a facilidade com que o transportavam, ao ver os golfinhos agrupados em grande número, amigavelmente à sua volta, assumindo a vez aquela tarefa, como se fosse obrigatório nela tomar parte e a todos dissesse respeito, e ao ter a sensação da velocidade a partir do fato de o barco ter ficado bem para trás, sentiu nascer dentro de si, contou ele, não tanto receio perante a morte, nem propriamente um desejo de viver, mas antes o orgulho de poder salvar-se, aparecendo como um homem cara aos deuses, e desenvolver uma crença inabalável no respeitante à divindade. Por outro lado, ao contemplar o céu repleto de estrelas e a lua a elevar-se, cintilante e límpida, ao mesmo tempo que o mar se apresentava a toda a volta sem ondas, como que oferecendo um trilho aberto para lhe servir de caminho, pensou para consigo mesmo que a justiça não possui um olho apenas, mas que com estes múltiplos olhos a divindade observa em todas as direções o que vai sendo praticado, tanto na terra como no mar. Disse ainda que através destas cogitações ia encontrando lenitivo para suportar a fadiga que já se abatia sobre seu corpo. E por fim, quando lhes apareceu pela frente o promontório, íngreme e alcantilado, os golfinhos evitaram-no facilmente, descrevendo uma curva sobre a superfície das águas, e foram nadando ao longo da praia, como se estivessem a conduzir em segurança um barco até o porto. Nesta altura, Arion compreendeu perfeitamente que o seu resgate fora conduzido por um deus. Depois de Arion haver relatado esses pormenores, continuou Gorgo, perguntamo-lhe onde iria, em sua opinião, o barco atracar. Ele respondeu que seria certamente em Corinto, mas que, em todo caso, ainda tardaria muito a chegar. Com efeito, depois de, ao fim da tarde, se haver lançado borda fora, ele achava que o teriam transportado durante não menos de 50 estádios. Era uma medida da época.
e, entretanto, a calmaria teria retido o navio. Ainda assim, Gorgo esclareceu que logo se informou acerca do nome do armador e do piloto, bem como do emblema do barco, tendo também enviado navios e soldados para montarem guarda aos locais de desembarque. Quanto a Arion, tinha-o trazido consigo às escondidas, a fim de evitar que os culpados, ao tomarem conhecimento prévio do seu salvamento, se pusessem em fuga. Na verdade, tudo parecia ter acontecido segundo os desígnios da divindade. Com efeito, logo à chegada a Corinto, ficara a saber que o barco havia sido, entretanto, arrestado pelos soldados, que tinham capturado igualmente os comerciantes e os marinheiros. Periandro deu, então, instruções a Gorgo para que partisse de imediato e fosse meter aquelas pessoas na prisão, de maneira a ninguém ter acesso a elas e não as poder informar de que Arion escapara são e salvo. E logo vós, comentou Esopo, que andais a fazer caçoadas, só por os meus gaios e corvos falarem uns com os outros, quando há golfinhos a cometer proezas como estas. Vamos antes mudar de assunto, Esopo, respondi eu, virando-me para ele. Sobre um relato deste gênero, que entre nós foi dado como seguro e registrado por escrito, já passaram mais de 1000 anos, precisamente desde os tempos de Hino e Átamas. Solo entrou também na conversa e disse: ainda assim, Diócles, é de reconhecer que estes fenômenos se situam num domínio mais perto dos deuses e muito acima da nossa dimensão. No entanto, o que se passou com Hesíodo é bem humano e próximo de nós. De resto, já deves ter ouvido contar igualmente esta história. Na verdade, não ouvi, retorqui, pois ela bem merece ser conhecida. Ora, havia certo homem de Mileto, segundo parece, que era juntamente com Hesíodo, hóspede e comensal em Locride. Acontece que ele mantinha em segredo uma relação com a filha do anfitrião, e depois de ter sido apanhado em flagrante, recaiu sobre Hesíodo a suspeita de que ele estaria a par da situação desde o início e teria, inclusive, ajudado a dar cobertura à iniquidade. E embora Hesíodo não tivesse culpa de nada, isso deu aso a que, naquela circunstância, fosse injustamente vítima de cólera e de calúnia. Com efeito, os irmãos da rapariga acabaram por matá-lo, armando-lhe uma emboscada nas imediações do templo de Zeus Nemeu, em Locride, onde pereceria também o seu companheiro de viagem, de nome Troilo. Quanto aos corpos, lançaram-nos ao mar. O de Troilo foi arrastado até a embocadura do rio Dáfno, até encalhar num recife rodeado de água, e que aflorava ligeiramente acima do nível do mar. Ainda agora dão a esse escolho o nome de Recife de Troilo. Já o cadáver de Hesíodo, assim que se afastou da costa, logo um grupo de golfinhos o levou para Rion, em Molícria. Ora, dava-se o caso de os habitantes de Lócride estarem a oferecer sacrifícios e a celebrar as festas solenes das rias, que ainda hoje em dia se continuam a organizar com todo o esplendor naquele mesmo lugar. Assim que avistaram o corpo a ser assim transportado, ficaram naturalmente surpreendidos e correram em direção à costa. Reconheceram o cadáver, ainda recente, e puseram à frente de qualquer outra diligência a preocupação de investigar o assassínio, em homenagem à fama de que gozava Hesíodo, e depressa atingiram o objetivo. Assim que descobriram os responsáveis pelo homicídio, logo os lançaram ao mar, ainda vivos, arrastando em seguida as suas casas. Quanto a Hesíodo, deram-lhe sepultura junto do templo de Zeus Nemeu. A maioria dos estrangeiros não sabe onde fica o túmulo, pois a sua localização foi mantida cuidadosamente em segredo, porque, segundo se conta, os habitantes de Arcômeno
andavam à procura da tumba a fim de, em obediência ao oráculo, recuperarem os restos mortais e lhe darem sepultura na sua terra. Ora, se os golfinhos demonstraram um interesse tão familiar e humano em relação aos mortos, afigura-se provável que procurem ajudar os vivos ainda com maior empenho, em especial quando são convocados pela sonoridade das flautas e de certos cantos. E isto devido ao fato, como todos sabemos, de estes animais se sentirem atraídos pela música, que seguem nadando ao lado dos marinheiros que remam ao ritmo do canto ou da flauta, e divertindo-se com acrobacias quando o tempo está sereno. Agrada-lhes também nadar com as crianças e fazem com elas concursos de mergulho. Por este motivo, existe mesmo uma lei não escrita que lhes assegura imunidade. Com efeito, ninguém os pode caçar ou fazer mal, exceto quando entram nas redes de pesca e prejudicam a faina. Nessa altura, são punidos com vesgastadas, à semelhança das crianças que fazem asneiras. Recordo-me também de ter ouvido uns homens de Lesbos falar de uma rapariga que os golfinhos resgataram do mar. Mas Pitaco é que conhece bem os pormenores desse relato, de forma que me parece mais correto que seja ele apresentá-lo. 20. Pitaco respondeu então que se tratava de uma história bastante famosa e que era muitas vezes recordada. Com efeito, os colonos fundadores de Lesbos haviam recebido o seguinte oráculo: quando no decurso da sua viagem de barco encontrasse um rochedo chamado Messageum, deveriam atirar ao mar, nesse mesmo local, um touro em honra de Poseidon e uma virgem ainda viva, em louvor de Anfitrite e das Nereides. Ora, havia 7 reis a comandar a expedição, sendo Aquelau o 8º, a quem o oráculo de Apolo designara como chefe da colônia, se bem que fosse ainda jovem e solteiro. Então os outros 7, ou os que tinham ainda filhas por casar, tiraram a sorte a virgem a sacrificar, e a sorte designou a filha de Esminteu. Quando chegaram ao local, vestiram-na a rigor, adornaram-na com joias de ouro e, depois de formularem os votos, preparavam-se para lançá-la borda fora. Ora, dava-se o caso de se haver dela enamorado um dos participantes na expedição, um jovem de origem nada vil, ao que parece, e cujo nome seria Enalo, segundo reza a tradição. Movido pelo desesperado anseio de socorrer a jovem naquela desgraça, quando chegou o momento fatal, avançou em frente, envolveu-a com os braços e lançou-se juntamente com ela ao mar. Ora, correu desde logo um boato, sem fundamento seguro, ainda que tenha convencido muitos dos que participaram na expedição, relativo à forma como eles teriam sido salvos e resgatados. Disse também que, algum tempo depois, Enalo apareceu em Lesbos e contou que havia sido levado por golfinhos através do mar e deixado em terra firme, completamente ilesos. Relatou ainda outros fatos mais extraordinários que espantaram e deliciaram a multidão, facultando, em todo caso, com a sua conduta, a confirmação de quanto havia dito. Com efeito, na altura em que uma vaga gigantesca envolveu a ilha, deixando a população tomada pelo terror, ele avançou sozinho em direção ao mar, sendo seguido por alguns polvos, até o santuário de Poseidon. O maior entre eles trazia uma pedra, que Enalo consagrou, e é assim que continua a ser chamada. Regra geral, concluiu Pitaco, se soubéssemos distinguir bem entre o impossível e o insólito, entre o absurdo e o inesperado, não nos mostraríamos Quilom, nem crédulos, nem incrédulos, ao calha, mas antes seríamos capazes de observar o nada em excesso, como tu recomendas. 21.
A seguir a ele, interveio Anacársis, para dizer que, depois de Tales ter avançado a excelente ideia de que a alma existe em todas as partes dominantes e mais importantes do mundo, não será de admirar que as coisas mais belas se cumpram por desígnio do Deus. Com efeito, o corpo é um instrumento da alma, como a alma o é de Deus. E da mesma forma que um corpo tem muitos movimentos motivados por si mesmos, ainda que a grande maioria e os mais belos provenham da alma, também a alma, por seu lado, ora realiza algumas ações movidas por si própria, ora se coloca à disposição do Deus para que ele a conduza e dirija de maneira que lhe aprouver, pois ela é o mais versátil de todos os instrumentos. Com efeito, continuou ele, seria altamente estranho que, sendo o fogo um instrumento do Deus, tal como o vento, a água, as nuvens e a chuva, e que através deles o Deus salve e alimente muitas coisas, da mesma forma que destrói e aniquila outras tantas, e que, por outro lado, o mesmo Deus simplesmente não recorresse nunca aos seres vivos para levar a cabo um qualquer dos seus desígnios? Ora, afigura-se provável, pelo contrário, que as criaturas dependentes da potência do Deus lhe prestem serviços e respondam aos seus movimentos melhor ainda do que os arcos respondem aos citas, ou as liras e flautas aos helenos. A seguir essas intervenções, o poeta Quercias recordou ainda a propósito de pessoas que, contra toda expectativa, conseguiram salvar-se. O caso de Cipselo, pai de Periandro. Com efeito, os emissários encarregados de lhe tirar a vida, quando era ainda um recém-nascido, desistiram do propósito só porque ele lhes sorriu. E depois de mudarem novamente de opinião e de o procurarem, já não conseguiram encontrá-lo, pois a mãe tinha-o ocultado no baú. Por esse motivo, Cipselo mandou construir um tesouro em Delfos, na firme convicção de que o Deus havia, então, estancado seu choro a fim de dele poder escapar aos que o procuravam. Nesse momento, Pitaco dirigiu a palavra a Periandro e observou: Quercias agiu bem. Periandro, ao recordar a questão do tesouro. Na verdade, já por várias vezes eu tinha intenção de inquirir junto de ti a razão de ser daquelas rãs e o motivo por que foram esculpidas em número tão elevado na base da palmeira, e ainda qual a relação que estabelecem com Deus ou com a pessoa responsável pela oferta do edifício. Dado que Periandro o convidava a endereçar a pergunta antes a Quercias, pois ele deveria saber a resposta, na medida em que se encontrava junto de Cipselo, na altura da dedicação do tesouro, Quercias retorquiu com um sorriso: não darei a explicação antes de saber da parte dessas pessoas, o que, em seu entender, significam as máximas: nada em excesso e conhece-te a ti mesmo, bem como aquela que impediu muitas pessoas de se casarem, outras de confiarem e outras até de fazerem uso da palavra. Com a garantia dada, logo vem a desgraça. E para que necessitas das nossas explicações? Ripostou Pitaco. De fato, há muito tempo já, segundo consta, Esopo compôs uma fábula para cada uma dessas sentenças, e tu não lhe poupas elogios. Assim é, respondeu Esopo, quando Quercias pretende brincar comigo. Mas se está a falar a sério, procura demonstrar que o seu inventor é Homero. Com efeito, afirma que Heitor se conhece a si mesmo, pois, ao avançar sobre os inimigos, aqui um trecho da Ilíada, evitava o combate com Ajax, filho de Telamon. E que Ulisses, apreciador do nada em excesso, dava este conselho a Diomedes: Tidida, não me louves nem repreendas em demasia.
Quanto à garantia, a maioria das pessoas pensam que ele a reprova, como coisa desprezível e inútil, quando sustenta que de nada vale a garantia se é dada por quem nada vale. Todavia, este nosso Quercias acha que a desgraça foi por Zeus expulsa do Olimpo, por se encontrar presente quando ele se comprometeu com uma garantia, que induziria em erro, por alturas do nascimento de Heracles. Solon retomou então a palavra e disse: ora, convém dar crédito igualmente à grande sabedoria de Homero, quando ele afirma: a noite já vem adiantada, e é bom também à noite obedecer. Façamos, pois, libações às musas, a Poseidon e a Anfitrite, e se vos parecer bem, vamos dar por terminado o banquete. E assim, Nicarco se deu por terminado o encontro naquele dia. Fim da obra.